Boa tarde, damos início à edição desta quinzena do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias aqui discutimos com os comentadores Cátia Pinto do Partido Chega, João Carlos Almeida do PSD e Vítor Cavalheiro do PS alguns dos temas que são notícia. Foi anunciado na cerimónia dos 107 anos dos Bombeiros Voluntários da Sertã, que decorreu recentemente, que o Conselho iria ter duas equipas de intervenção permanente. Mais duas equipas de intervenção permanente. O encargo na manutenção destas equipas é dividido entre metade por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a outra metade por parte do município. E a questão que colocamos é que será este o caminho? A falta de população jovem pode pôr em perigo este setor vital da nossa sociedade? É sobre aquilo que nos vamos debruçar ao longo já desta primeira parte do programa Prova dos 9. Boa tarde, Cátia. É a Cátia que abre hoje então as hostilidades. O que é que acha desta nova, o Conselho passar a ter mais duas, passando assim a ter três equipas, uma no quartel dos Bombeiros Voluntários de Sernares do Bom Jardim e outra no quartel dos Bombeiros Voluntários da Sertã? Antes de mais, boa tarde, cumprimentar os meus colegas de debate, a Rádio Contestável e todos os nossos ouvintes. De facto, penso que seja uma boa notícia, porque os bombeiros fazem falta. Para quem não sabe, as EIPs garantem uma permanência no combate aos incêndios, ao socorro das populações em caso de acidentes ou catástrofes, o socorro em segunda intervenção no âmbito de urgência pré-hospitalar, a minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência de acidentes graves e a colaboração em outras atividades de proteção civil no âmbito de funções cometidas ao Corpo dos Bombeiros. Como já tinha dito, penso que seja algo benéfico aqui para o nosso Conselho. Concordo também que é uma profissão que merece todo o reconhecimento que lhe possamos dar, porque os bombeiros são tão importantes como os médicos, porque estão sempre em primeiro plano, seja no combate aos incêndios, quer seja no auxílio à população, estão sempre prontos a ajudar. E também, indo um bocadinho mais longe, acho que deveria de partir também do nosso município e com isto também do Governo Central, porque a nível autárquico nós também não conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa, não temos essa possibilidade, mas de dar mais apoio aos bombeiros, de incentivar mais os jovens a poderem estar na linha da frente nos bombeiros. Também poderiam dar um apoio na parte do equipamento, porque sabemos que as associações humanitárias nem sempre têm possibilidade para tudo. E faria também sentido estes apoios, estes incentivos na parte do município, como a redução do IMI, esta parte na parte do governo, a isenção de IMI, também uma redução ou uma devolução total do IRS, entre outros apoios que poderiam ser dados pela parte da Câmara, porque de facto nós olhamos, e se calhar que o meu colega João Carlos Almeida, sendo que faz parte de uma corporação humanitária, tem mais noção dessa realidade do que eu, mas nós somos um concelho que cada vez mais os jovens estão a sair, e isto traz-nos sérios problemas, porque se os jovens vão embora, então quem ficará a prestar este auxílio e a ajudar as pessoas? Portanto, acho que faz sentido. Acho que também faz sentido esta aposta em mais duas EIPs, porque de certa forma vai criar emprego e vai fazer com que haja pessoas que poderão vir de fora, ou seja, que estão a trabalhar noutros pontos e que já são bombeiros e que vão aproveitar para poderem voltar para as suas terras e poderem permanecer cá. Portanto, acho que faz todo o sentido.
Uma das coisas que o Presidente da Câmara, na altura, pediu foi para que a Secretária de Estado da Proteção Civil interviesse de maneira a que pudesse o protocolo que rege estas EIPs pudesse ser renovado, ou pelo menos aumentado, porque ele tem a noção, e por aquilo que provavelmente percebe, é de que o dinheiro que vem não é suficiente para segurar os bombeiros nestas equipes. Sim, depois também temos esse problema que aquilo tem acontecido também devido à descentralização das competências da parte do Governo para as autarquias. Também temos de ter essa noção que metade do valor desse pagamento será feito pelo município. Se o município não tiver esse dinheiro, será complicado poder pagar a estas pessoas que entrarão. Portanto, cabe também ao Governo Central dar aqui um apoio e permitir que as câmaras possam contratar e possam participar e possam abrir e ajudar, mas faz parte também do Governo ter que mandar as verbas corretas para a Câmara poder permitir que abram concursos e que tenhamos estas equipas permanentes. Será este, no seu entender, o caminho que o futuro nos trará com cada vez mais a profissionalização deste setor? Sim, esperemos que sim, porque em outros países os bombeiros são profissionalizados e a profissão dos bombeiros é muito reconhecida. Portanto, acho que faz todo o sentido, porque, como já disse anteriormente, são eles que prestam os primeiros socorros antes de chegar os médicos. Portanto, acho que faz todo o sentido. Muito bem. Avançamos. Vítor Cavalheiro, boa tarde também. Deixamos o João Carlos Almeida para o fim, porque poderá ser eventualmente ele ter mais cartas para pôr também em cima da mesa. Vítor, esta é uma matéria sempre sensível. A Câmara vai conseguir financiar mais 2 equipas, ajudar a financiar mais 2 equipas de intervenção permanente. Era aquilo que era desejado por parte da população e também do próprio município em si. Então, vou cumprimentar primeiro a Cátia, o João Carlos Almeida, o Luís Viscaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Depois deixamos o João Carlos, que o João Carlos, portanto, neste aspecto, ou nesta matéria, saberá muito, não é? Por força das circunstâncias. Das circunstâncias, pronto, também. É um voluntariado também um bocadinho pesado, mas de qualquer modo, pronto, alguém tem que o fazer e o João Carlos ainda bem que está disponível para isso. Relativamente àquilo, pronto, à pergunta do Luís Viscaia, pronto, é que realmente nós temos a Câmara, aliás o Presidente, isto já sofreu um adiamento, portanto era para ser em 2023, acabou por não ser, exatamente porque foi pedido esse adiamento por falta de verbas, ou por falta de disponibilidade orçamental, como foi dito. Agora, como ouvimos da boca do Presidente, há efetivamente vontade e, portanto, o compromisso de, em 2024, serem criadas mais estas 2 EIPs. Passamos então a ter 3 na Sertã e 3 em Sernaste do Bom Jardim. Não sei se são muitas, são poucas, o João Carlos saberá isso melhor do que eu. De qualquer modo, nunca serão os bombeiros e a atividade e os problemas que existem, portanto, nunca serão demais, de certeza. Creio que uma EIP é constituída por 5 elementos, o João Carlos creio que é assim, portanto não estamos a falar de muita gente. Ainda bem, ou oxalá que haja realmente, falamos também muitas vezes na questão dos jovens e de haver os jovens disponíveis para esta profissão, que é uma profissão se calhar que também com alguma exigência, ou mais exigência do que muitas outras, não é? Estamos a falar, a Cátia falou muito aqui a nível da saúde, mas eu creio que estas EIPs também têm outras funções para além da saúde. Não sei se é assim isso não, mas o João Carlos depois poderá dizer melhor. É mais na área da proteção civil. Mais na área da proteção civil, pois. Pronto, e a proteção civil realmente este ano foi sossegada, como ouvimos lá agora quando foi do aniversário dos bombeiros, mas muitas vezes passam-se momentos muito turbulentos, como sabemos, portanto, e nunca será demais. Portanto, mais uma EIP, portanto, acho que vem acrescentar algum valor e alguma tranquilidade também ao Conselho, aos bombeiros, que são quem tem que gerir esta situação nos momentos mais complicados e mais drásticos.
E criar, falámos também aqui, e na altura também a pergunta era a falta de população, já pode pôr em perigo este setor, que é também aquilo que o Luís Pescaia colocou. Eu estou convencido que não, portanto, nem sei, o João Carlos saberá melhor do que eu a dificuldade que tem em haver pessoas a integrar os bombeiros, mas eu fiquei positivamente surpreendido quando vi uma grande quantidade de jovens, creio que pela primeira vez, nas fileiras dos bombeiros, quando foi do aniversário dos bombeiros da Sertã, vi lá muitos jovens, não fazia ideia, digo muito sinceramente, que havia um corpo de bombeiros tão numeroso, e ainda bem que é assim, portanto é sinal de que realmente as pessoas continuam a aderir, e por acaso fiquei extremamente agradado com houve até quem me perguntasse, são todos da Sertã? Fiquei na dúvida também, disse, parece-me que sim, ou pelo menos ouvi dizer que sim, e essa pessoa depois veio-me falar, pensava que não, mas efetivamente são todos da Sertã. Pronto, realmente tranquiliza-nos, e quero dizer que os jovens voluntários, se não me engano, na grande maioria, e ainda bem que se disponibilizam e que estão dispostos a integrar os bombeiros e a não deixar morrer os bombeiros. Não, eu vi, estamos a falar dos bombeiros em si, mas eu vi recentemente os bombeiros da Sertã, no seu aniversário, e fiquei realmente, acho que há ali uma grande vitalidade e há muita gente que nos deixa tranquilos também. Uma das coisas que já tem sido reclamada, digamos assim, é o tal regulamento de apoios e incentivo para que estes jovens possam também sentir algum apoio por parte da autarquia para que tenham vantagens em estar naquele local. É verdade, o comandante Alexandre Silva já não é a primeira vez que o faz e voltou a reclamar, voltou a lembrar o regulamento, os apoios sociais aos bombeiros. Eu acho que realmente a Câmara faria bem não houve assim uma resposta clara do Presidente, mas eu acho que a Câmara faria bem se efetivamente pensasse num regulamento onde pudesse haver algum apoio, servir também de incentivo para abraçar aquela causa dos bombeiros, não é? Seria um incentivo, as pessoas não vão lá por isso, ou não iriam para lá por isso, por haver este regulamento de apoios sociais, mas era juntar o útil ao agradável. Acho que a Cátia também já disse que um lámir é sobre isto, sobre os benefícios fiscais, mais de IMI, isso já não depende tanto da Câmara, algumas situações não dependerão, e a IRS, mas há situações que eu acho que a Câmara podia efetivamente ponderar e haver aqui, como há noutras áreas, estamos a falar, por exemplo, no CCD, o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal tem algumas regalias que são próprias do Centro de Cultura e Desporto da Câmara, outros também terão. Eu acho que era uma boa iniciativa, acho que era uma boa, portanto, um incentivo também, portanto, e se calhar como eu digo, não é por isso que as pessoas vão, mas pronto, era um reconhecimento pela disponibilidade que as pessoas também demonstram ao ir para os bombeiros, porque foi como nós sabemos, na época de verão ou em qualquer outra circunstância, as EIPs são pessoas que são profissionais, trabalham, estão lá, mas os voluntários muitas vezes são necessários para colmatar muitas situações, digo eu, o João Carlos saberá melhor, mas como no verão, quando há grandes incêndios em que eles têm que sair de casa, e realmente as contrapartidas não serão muitas, e eu acho que se efetivamente a Câmara puder e pensar em criar um regulamento de apoio social aos bombeiros, há muitas áreas em que a Câmara pode apoiar, que depende exclusivamente da Câmara, e eu acho que era uma boa ideia. Então, agora sim, João Carlos Almeida, esta equipa, ou estas duas equipas que vêm para o Conselho, vêm também, de certo modo, ajudar não diria bem a sossegar, mas pelo menos a tranquilizar um pouco a população, porque sabem que há mais uma equipe e pelo menos são já cinco operacionais que estão disponíveis para poderem responder às emergências que poderão acontecer e algumas às vezes bastante complicadas. Ora então, começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, a Cátia Pinto, o Luís Pescaia e o auditório que nos ouve. Ora, começando então pelas EIPs, pois
uma vez que tínhamos aqui a concluir com a questão dos regulamentos de apoio aos bombeiros, mas já lá vamos. As EIPs, de facto, tendo 4 neste momento, e com a aprovação destas 2, ficamos com 6 no Conselho, que nos dá alguma tranquilidade para responder à questão, de facto, porque os meios todos, por muito que haja, são sempre insuficientes nas alturas de aperto. Claro que podemos dizer que ultimamente temos usufruído de alguma calmaria a nível de incêndios comparado com os anos anteriores, nomeadamente quando tínhamos uma pessoa, um incendiário no ativo profissional, que deu origem a grandes incêndios, como é do nosso conhecimento, e de facto nós temos que ver, e às vezes, na altura estava a ouvir as notícias a nível nacional, e as pessoas às vezes só dão valor quando há um grande incêndio que dura um dia, 2 dias. Não dão valor às milhares de inícios de incêndios que são colmatadas que não acabam por não ser incêndios a sério. Isso é que é importante. Nós temos a capacidade, e eu desde que estou nos bombeiros verifico a capacidade de resposta imediata quando há uma ignição. E depois também a importância não só dos bombeiros no terreno, porque depois isto funciona em rede, houve um incêndio em Pedrógão pequeno, não foram os bombeiros de Sertã que chegaram em primeiro. Foi os bombeiros de Pedrógão grande. Isto funciona em rede. Quem está mais próximo é que se desloca. Portanto, isto há uma comunicação em rede que as pessoas às vezes não têm conhecimento de como é que está a funcionar. E isto, as pessoas não dão conta do trabalho que é feito a nível local, e quando estamos a falar em nível local, regional, porque funcionando em rede, é as corporações que atacam conforme as necessidades e a proximidade. Não tem que ser no Conselho as corporações a chegar primeiro, ou unicamente da responsabilidade do Conselho. E isto dá origem a que muitas das ignições causadas por pessoas que no fundo não têm intenção, outras com intenção, acabam por não dar em nada e apenas ser um susto, até porque também os meios aéreos devem atacar logo no início, nem que seja só uma fogueira, para que, de facto, as coisas não evoluam. E é este trabalho que nós, às vezes, não é visível, como diz também o Executivo, o trabalho invisível que é feito, e que às vezes também é feito, obviamente, que há trabalhos que têm que ser feitos para depois ser visível mais tarde. Mas este trabalho no fundo, só é visível quando há grandes incêndios e quando os meios estão no terreno e que são, de facto, é notícia. O resto não é notícia porque acaba por não se passar nada. E isto, nós termos 5 elementos, 10 elementos ou 15 elementos, faz a diferença. As EIPs, as equipas de intervenção permanente, são essencialmente formadas para proteção civil. Não para... E convém esclarecer que não estão apenas ao serviço dos incêndios, porque estão ali durante todo o ano e são também elementos com um elevado grau de preparação. Não é bombeiro, não vai para uma EIP quem quer. Não é quem quer. Toda a gente tem que ter formação para os cargos em que vão assumir. Para as EIPs vão bombeiros formados com conhecimentos. Por isso é que nós, quando abrimos o concurso para elementos das EIP, temos de vez em quando algumas dificuldades em ter elementos que muitas vezes têm que transitar de serviços já existentes internos, porque não é fácil arranjar. Também quero dizer que o voluntariado, sendo muito importante, não há voluntários sem formação. Não é ser um voluntário e dizer eu quero ajudar os bombeiros, vou para lá como voluntário e fazer umas horas. Não. O que estava a falar o Vítor, e que foi visível já nós tivemos um evento anterior ao aniversário, que foi exatamente a entrada, a apresentação de 15 novos elementos de voluntários, depois da formação, que demora um ano. Neste momento estão em formação mais 20 elementos. Ou seja, só depois da formação, só depois de terem, de facto, serem considerados bombeiros, é que podem ser voluntários. E, portanto,
isto é uma outra situação que hoje eu posso dizer que, se não fosse o voluntariado, a corporação de Sertã, como outras, não conseguiam sobreviver. Ou pelo menos não conseguiam prestar os serviços à população que prestam hoje. Porquê? As EIPs têm um horário de funcionamento para a proteção civil e fazem o seu horário. Depois sai uma equipa, sabe, que eles não trabalham de manhã à noite, têm a sua, não trabalham 24 horas, não é? E, portanto, é esta a importância de nós termos em qualquer altura uma equipa de intervenção, por isso é que é permanente. Muitos dos trabalhos do voluntariado é feito numa altura em que é importante, é muito importante para nós, que é durante a noite e aos fins de semana, que é quando o voluntariado tem mais tempo porque trabalha ou porque estuda, então é quando é que tem tempo para voluntariado, à noite e no fim de semana, que dá no fundo, como vai complementar os serviços que os bombeiros funcionam 24 horas por dia. E, portanto, sendo 24 horas por dia, temos que ter elementos suficientes para as ocorrências durante toda a noite. E os elementos em número suficientes, tem um número mínimo para que se possa fazer. E reparem uma coisa, antigamente era habitual ouvir a sirene. Quantas vezes é que a gente ouvia a sirene? Eu pergunto, quantas vezes é que ouviram a sirene da Sertã a tocar? Provavelmente quando foi o incêndio de Pedrógão Pequeno que se ligou a sirene. Exatamente. Não me lembro da sirene tocar em outras circunstâncias desde que estou à frente dos bombeiros. E porquê? Isto tem uma justificação. A sirene serve essencialmente para quê? Para avisar os voluntários que há uma necessidade, que não temos pessoal suficiente, e para pedir ao patronado ou quem está em casa se preparar e correr para o quartel, porque há trabalho para fazer. Neste momento, felizmente, nós não temos necessidade de tocar a sirene, porque o voluntariado está, no fundo, ciente das responsabilidades e tem que fazer aquelas horas anual. 275, se não estou em erro. Para aí assim. Porquê? Para que continue a ter os direitos do voluntariado. Agora, nós devíamos valorizar, porque nós fazemos as contas por alto. Se tivéssemos que pagar a este pessoal a nível de salarial normal, nós tínhamos que crescer ao orçamento da associação 700, 800 mil euros. Não é brincadeira. Não era possível. E, portanto, só é possível este nível de intervenção e de apoio à população porque temos o voluntariado. Se tudo isto se transformasse em profissionalismo, a ser pago normalmente, íamos quase que duplicar o orçamento. Portanto, isto para dar ideia daquilo que estávamos a falar. Há concelhos vizinhos nossos que já têm um regulamento de apoio ao bombeiro. Isto não é nada de mais. Do município, a primeira reunião que tivemos com este executivo, que também coincidiu quase com o nosso início de direção dos bombeiros, foi exatamente pedir e levar um exemplo levámos um exemplo de um regulamento de Pampilhosa da Serra, para que bastava ser uma coisa do género. E, portanto, é isso que nós temos lembrado ao Executivo. Porquê? Isto, no fundo, o Executivo cobra IMI. Se o bombeiro tiver uma redução ou isento de IMI, é uma ajuda. É menos uma receita que entra no município. Mas o município pode saber quantos bombeiros temos e qual é a receita que deve fazer esse estudo que deixa de entrar nos cofres. Quem tem uma casa de renda não paga IMI, mas pode ter uma comparticipação da renda que paga. As entradas dos filhos nas piscinas, por exemplo. O preço da água. E, portanto, se é assim, depois o Presidente da Câmara tem alguma razão quando chamou a atenção à Secretária de Estado. Faz transferências de competências, e eu sempre fui uma das pessoas que critiquei que nunca na Assembleia Municipal quis aprovação de transferência de competências sem o pacote financeiro. Faz transferências de competências sem o devido pacote financeiro. E depois as câmaras que se aguentem. E estão sempre a aguentar mais isto e mais aquilo. As EIPs, que também
tivemos uma reunião no Executivo, porque o Presidente Carlos Miranda achava que era um peso difícil de comportar ter mais 2 EIPs, depois de as assinar. Portanto, nós, vamos lá ver, quando os bombeiros concorrem a uma nova EIP, tem que ter a aprovação da Autoridade de Proteção Civil e da Câmara Municipal. Se não tiver, digamos, a autorização do município, ela nem sequer sai dali. Não há EIP. Portanto, para haver 2 EIPs aprovadas, foram aprovadas pela Autoridade e pelo município. Na altura de entrar em funcionalidade, digamos assim, entrar em despesa, foi questionado pelo Presidente da Câmara da necessidade de termos mais 2 EIPs, uma vez já tínhamos 4 no Conselho. E nós temos, como sabem, uma particularidade em relação a outros conselhos, é que temos 2 corporações de bombeiros no mesmo Conselho. Portanto, sendo assim, é tudo a dobrar. Ou seja, nós tivemos que reunir com o Presidente da Câmara e justificar, explicar porque é que as EIPs eram importantes para a Proteção Civil e dado que o Presidente da Câmara é o elemento, o responsável máximo da Proteção Civil do nosso Conselho. Portanto, isto só para termos uma daquilo que nós às vezes temos que também defender a causa. Porque, reparem, as EIPs é bom para a população, para a Proteção Civil do Conselho, não é uma mais-valia para a Associação dos Bombeiros, porque, se quiserem saber, metade dos salários dos elementos das EIPs são suportadas pela Câmara e metade são suportadas pela Autoridade. Os salários que oferem não são suficientes para assegurar os jovens no nosso Conselho. Principalmente porque agora muitos dos jovens voluntários têm formação superior. E depois deste voluntariado, estamos aqui a falar, depois de se formar, que neste caso sendo voluntários têm direito, por exemplo, a apoio às propinas, têm algumas vantagens, propinas e até e bombeiros casados, creches, têm alguns apoios por ser bombeiro. Mas muitos destes jovens vão embora porque não têm possibilidade de exercer a sua profissão no Conselho da Cidade. E, portanto, são perdas que nós vamos ter porque são bombeiros voluntários. E, portanto, o que é que acontece? Nós, muitas vezes, para termos elementos nas EIPs, temos que dar um incentivo para além daquilo que é pago, ou seja, suportado pela Associação Monetária dos Bombeiros, damos um incentivo, que é um custo direto para a Associação, ou seja, uma terceira EIP vai-nos trazer ainda mais despesa, mas, por fundo, nós, Associação, estamos a olhar não para a despesa desde que seja suportável, mas para a mais-valia para a Proteção Civil. Portanto, isto... depois posso passar a palavra. Sim, entretanto, eu queria também ouvir aqui, e era nesse ponto que eu também gostava de chegar, Cátia, este apoio que tem que ser dado por parte das associações para poderem segurar estes homens e estas mulheres que estão nestas EIPs. Era aqui que deveria de entrar aquele apoio suplementar que foi pedido por parte do Presidente da Câmara, por exemplo, à Secretária de Estado, para que olhasse com outros olhos este protocolo que está em vigor nesta altura. Sim, tal como o meu colega também já disse, é muito complicado quando a descentralização é feita e não é enviado o dinheiro, porque é impossível para uma Câmara conseguir suportar os custos, ou mesmo para uma associação humanitária suportar estes custos. Portanto, é impossível. Vítor, estamos aqui perante uma situação em que, não havendo dinheiro por parte do Estado, tem que ser, mais uma vez, as autarquias a substituírem-se e a terem que chegar à frente para dar alguma estabilidade para que estas equipes possam estar no terreno. Sim, é o que nós ouvimos, pronto, e infelizmente não é só neste caso, é em vários casos. O João Carlos Almeida falou aqui na delegação, nas transferências de competências, pronto, eu fui sempre favorável e continuo a ser a que realmente sejam transferidas competências para os municípios, porque conseguem executá-las mais facilmente do que no Governo Central. É verdade que o Presidente, na altura, Carlos Miranda, tentou sensibilizar a Secretária de Estado da Proteção Civil,
também, mesmo que ela tivesse ficado sensibilizada, agora vai-se embora, também já não tinha aplicação prática, mas ela também não respondeu, portanto ela desviou um bocadinho o assunto. Eu às vezes digo também, é verdade que as câmaras, neste caso, têm que suportar, têm que fazer o seu orçamento e têm que adaptar o orçamento a estas necessidades. Eu acho que eu digo isso muita vez, se calhar deixar de fazer uma qualquer obra e considerar que isto que é uma coisa mais prioritária. Portanto, eu acho que isto também depende. Não estou aqui a desvalorizar ou a dizer que a Câmara não tenha razão quando diz que muitas vezes se substitui ao Estado. Mas eu já aqui disse muitas vezes, e agora estamos a falar numa Câmara que já aqui disse muitas vezes que o dinheiro das câmaras, pronto, é dos contribuintes, mas a grande parte vem do Orçamento Geral do Estado, é de lá que vem o dinheiro. É verdade que depois a Câmara tem o seu orçamento e aplica o dinheiro conforme as necessidades do Conselho e as necessidades das populações. Agora, eu acho que é importantíssimo também, pronto, estamos a falar de um setor e de uma área e de um serviço imprescindível para a população. Eu acho muito bem que a Câmara, com sacrifício, portanto, se calhar cortando em algumas áreas, porque terá que ser, porque as receitas são o que são e os orçamentos também são o que são, e estas coisas não dilatam, não se esticam. A Câmara tem que procurar forma, se calhar reduzido noutras áreas, para que este serviço, que é um serviço essencial, possa funcionar. Portanto, está provado que é muito importante. Está provado que faz muita falta e é imprescindível no Conselho. Portanto, a Câmara, também com algum sacrifício, aliás, o Presidente foi sempre dizendo isso, que a Câmara substitui-se ao Estado, neste caso concreto que estamos a falar, e noutros também. Mas pronto, é o que é. E esta tentativa de valorização do voluntariado, porque hoje em dia, quando olhamos para a sociedade, ser voluntário já começa a causar algumas cócegas. Pois o João Carlos já falou aí um pouco nisso, o ser voluntário. Há voluntariado e voluntariado. Há algum voluntariado, estamos a falar de um voluntariado mais leve, e há um voluntariado que realmente exige uma dedicação grande. Que é o caso dos bombeiros. Não estamos a falar de um voluntariado normal. Eu posso ser voluntário numa área, numa associação, numa IPSS e tal, mas é diferente. Os bombeiros é um voluntariado quase forçado, porque eles depois, quando há alguma coisa, sentem-se na obrigação e estão a contar com eles, e portanto estes voluntariados às vezes são muito pesados e pouco reconhecidos, muitas vezes publicamente, que eu acho que às vezes muita gente não valoriza muito, ou não valoriza na devida proporção aquilo que é o trabalho dos bombeiros. Eu agora acompanho mais, e sei que realmente reconheço em várias áreas. Agora estamos a falar na proteção civil, mas na saúde também. Nós estamos aqui mais nas EIPs e na proteção civil, mas também falar, o João Carlos sabe isso melhor do que eu, no voluntariado a nível dos cuidados de saúde, da prestação, e vemos que é imprescindível. E hoje também, se não houvesse este voluntariado a estes níveis, a nível da proteção civil e a nível da saúde, eu acho que nós estaríamos muito mal. Nós estamos sempre, como se costuma dizer, com as costas quentes nos bombeiros. Há uma situação qualquer, mas depois passou o momento de aflição e volta tudo à estaca zero, já ninguém mais se lembra. Cátia, é preciso trabalhar para continuar a reconhecer este trabalho que é feito quase que nos bastidores ou por parte destes voluntários, e que por vezes não é assim tão bem reconhecido por parte da sociedade. Sim, eu acho que quem faz voluntariado, acho que os meus colegas vão concordar comigo, quem faz voluntariado faz-o por paixão. O meu pai, em tempos, quando era mais pequena, foi voluntário nos bombeiros, e eu lembro-me que ele fazia por paixão. Sempre que havia, ou que se tocava a sirene, ou o chamavam, ele não pensava em mais nada, ele ia com a dedicação toda, ia com a paixão toda que tinha na defesa daquilo que ele acreditava, e que é ajudar a população no combate aos incêndios ou a nível de saúde. E sim, muitos dos voluntários não têm o reconhecimento que merecem, e é um bocado triste esse reconhecimento não haver, e muitas das vezes
era o que o meu colega Vítor Caveira estava a dizer, que muitas das vezes as pessoas só se lembram dos bombeiros ou só se lembram de alguma força quando precisam dela. Depois, quando já não precisam, às vezes, pronto, já têm aquelas palavras não é de rebaixar, mas é de importância e de insignificância. E muitas das vezes nós não sabemos o que é que se passa e o que é que eles estão a passar naquele momento, ou aquilo que eles deixaram para trás, para poderem estar ali a fazer aquele trabalho com toda a dedicação. João Carlos, era impossível trabalhar em qualquer uma das associações se não fosse de facto esta questão do voluntariado e deste apoio que é dado e que por vezes também como não é assim tão bem reconhecido apenas quando vemos fumo a sair da floresta ou quando vemos uma casa a arder ou quando vemos um acidente. Sim, era impossível, como eu estava a dizer, era impossível sem estas casas funcionarem sem o voluntariado. Aliás, há muita gente a queixar-se e muitas corporações estão-se a queixar que não têm voluntários. Isto nós temos, felizmente, na Sertã, um número de voluntários elevado e suficiente para as nossas necessidades. Felizmente, por isso é que eu estava a referir que a Sirene não toca. Não toca porque, de facto, as coisas estão organizadas nesse aspecto e temos gente suficiente. Mas é um caso que é visto e é quase um caso de estudo a nível nacional, muitas vezes quando estamos em reuniões com pessoas de responsabilidade civil, que Sertã é um caso de sucesso, que isto não se passa em todos os lados. Nós temos outras corporações que lutam com grandes dificuldades. Portanto, isto, vamos lá ver, não vamos deixar as coisas pensar que isto vai continuar sempre. Nós temos que trabalhar para que as coisas tenham condições de continuarem a funcionar futuramente. E isto de ter que justificar às vezes porque é que as coisas funcionam bem, porque, no fundo, estamos aqui a falar em EIPs e era mais para a proteção civil. Mas o que estamos a falar em nível, quando falamos de voluntariado, o apoio é na saúde, essencialmente na saúde. E eu digo-vos que tanto no transporte de doentes não urgentes como em situações de urgência de doentes, nós temos 4 ambulâncias que vamos adquirir uma 5ª e não é suficiente, porque nós temos um problema. Os nossos serviços demoram muito tempo, cada emergência demora muito tempo, porque normalmente vai para Coimbra ou para Castelo Branco. E, portanto, urgências hospitalares durante o dia são muito frequentes e há alturas em que nós não temos um carro, temos pessoal e não temos carro. Portanto, felizmente que pessoal não nos tem faltado, porque o voluntariado aqui funciona. Agora, se nós não olharmos para isto, se nós não valorizarmos agora, é evidente que as coisas podem começar a falhar, como estão a falhar noutros sítios. Também dizer que eu sei que a EIP custa à Câmara Municipal 42.000 euros, vezes 2 são 84.000 euros, que vai ter que integrar no orçamento para 2024. Por isso é que ficou suspenso em 2023. Com a questão que foi colocada na altura do Presidente, disse isto vai honorar este Executivo e os futuros. Já estava preocupado com os futuros. Pois vai, mas é a proteção civil, é aquilo que tudo explicámos porque é que mais 5 elementos era importante. Também são mais 10 postos de trabalho criados no Conselho, mais 10 famílias que podem estar integradas no próprio Conselho e não sair de cá. Portanto, isto são muitas coisas que traz atrás. E portanto, dizer que é de facto, temos que dar prioridades. E isto, claro, vai mexer com o orçamento. Alguma coisa, muitas vezes, terá que ficar para que dê cabimento a esta despesa. Porque, no fundo, se nós dizemos, por exemplo, a Associação Monetária dos Bombeiros de Sertã tem mais de 140 efetivos. Ora, isto diz bem da importância que nós, da valorização que nós devemos dar, de facto, que muitos destes são voluntários. Aliás, os bombeiros são todos voluntários. Profissionais ou no quadro ou não, são todos voluntários. Porquê? Porque o próprio bombeiro que é assalariado, que está no quadro,
tem a obrigação de fazer as mesmas horas de voluntário durante o ano. E se não as fizer, está em falha. E, portanto, o voluntário deixa de ser voluntário quando deixa de cumprir. Portanto, isto não é um voluntário a brincar. Vou agora lá porque me apetece, porque tenho tempo livre. Não. Durante o ano, não pode ser hoje, mas tem que ser amanhã ou depois de amanhã, tem que cumprir com digamos que estas horas mínimas anuais para que se mantenha, de facto, os direitos de voluntário. E isto tem que ser valorizado e penso que o Executivo não tem, vamos lá ver, terá que valorizar mesmo isto. Eu, sinceramente, e para matar, quando foi o discurso no aniversário dos Bombeiros, do Presidente da Câmara, eu tinha o Presidente da Assembleia ao lado e disse, olha, o Presidente da Câmara está a fazer um discurso para deitar a toalha ao chão e não aprovar as EIPs. Mas depois deu ali uma volta a 180 graus e no final deu a boa notícia que, afinal de contas, e porque, estando a preparar o orçamento, tinha que avimentar neste orçamento, porque para entrar em vigor no primeiro trimestre de 2024 tinha que entrar no orçamento para 2024 e é agora que tem que se integrar. E também porque esta suspensão das EIPs foi pedida à Secretária de Estado e aceite uma única vez. Se não entrasse no ativo no primeiro trimestre de 2024, nunca mais íamos ter estas EIPs, pelo menos não íamos ter de certeza absoluta conforme foram aprovadas. E, portanto, era uma responsabilidade que estava, um ónus que estava em cima do Executivo. Ou aprovava ou não aprovava. Não aprovando, ficava com a responsabilidade de não aprovar. E, portanto, é assim. Evidentemente temos que lutar, e tem razão nisso, temos que lutar que isto é uma responsabilidade do Estado Central, da autoridade, e não tem que empurrar para cima dos executivos, porque já tem a educação, já tem a saúde, muitas das responsabilidades deviam ser do Estado e que já estão a ser suportadas porque o pacote financeiro não é suficiente. Os rácios que são exigidos não são suficientes para os serviços da saúde ou mesmo, principalmente da educação, por exemplo, funcionarem. E a Câmara tem que lá meter mais auxiliares para que a coisa funcione. E isso não está dentro dos rácios da saúde, que as pessoas muitas vezes se esquecem. E são estas, uma se ir a outra, como se costuma dizer na minha terra, prego em cima de prego, não espeta muito bem. E esta a dificuldade que os municípios estão a sentir. E eu entendo, de facto, esta dificuldade. Mas também não deixo de exigir que a Câmara tenha que fazer mais um esforço, quantifique, mas que isto quantificar é o quê? Contar quantos voluntários temos no Conselho, colocando no regulamento alguns benefícios, quanto é que vai custar ou quanto é que vai deixar de entrar nos cofres do município. Mas pense bem, de facto, se o município da Sertã, quer continuar ou não a ter estes meios ao dispor do Conselho, porque são únicos. E se deixarem de funcionar, vamos ter as mesmas dificuldades. E digo-vos uma coisa, não me admiro nada que muitas das corporações deste país comecem a fechar, ou então a dizer ao município, se querem que a corporação continue a funcionar, tomem conta dela. Porque com os protocolos a não alterarem as percentagens, com os ordenados mínimos a subir da ordem que estão a subir, que obriga que os outros salários também subam para não serem ultrapassados pelo salário mínimo. E isto, de ano para ano, só vos posso dizer que nos últimos 2 anos as despesas da Associação subiram em muitos milhares de euros, que não foram acompanhados pelas verbas. E isto a continuar assim, um dia a ruptura pode acontecer. Portanto, são estas coisas todas que nós temos que ponderar. E até acho que também não será, de certo modo, um pouco leal e uma questão rápida, uma resposta rápida a todos. Cátia, que seja que o bolo que é pago seja por metade do Estado, digamos assim, através da ANEPS, e outra parte por parte do município. Porque se olharmos, estes bombeiros tanto estão ao serviço do Conselho da Sertã, como estão ao serviço da região, da região ou até do próprio país, ou até eventualmente até da Europa ou fora. Já tem acontecido no mundo, não é? Porque portanto, saem daqui para ir a outros países. Lá está. O facto de ser um bolo partido ao meio não deveria ser assim, porque
como disse, tanto estão ao serviço do Conselho como podem estar ao serviço dos outros conselhos aqui à volta. Ou até do próprio país. Sim, sim. É complicado, lá está. O facto de não haver, de fazer as descentralizações e não mandarem o dinheiro acaba por dificultar sempre a situação. E os bombeiros têm que estar sempre disponíveis, como disse o meu colega, para tudo, seja a nível nacional como a nível internacional. Porque ainda há pouco tempo, foi neste verão, os bombeiros do distrito estiveram em Espanha. Estiveram em Espanha e foram auxiliar, tal como já aconteceu. Os espanhóis virem cá, mas tiveram, mas foi lá está, foi do distrito, foi da comunidade da Beira Baixa que foi o grosso da coluna que foi para. Talvez também por estarmos mais próximos, mas sim. Vítor, isto tudo é a contar com o voluntariado, sempre na expectativa de que, pronto, os municípios pagam metade, a gente paga outra metade e aquilo, a coisa vai andando, vai ali funcionando. Pois, é verdade que eu acho que o Governo aqui tinha a obrigação de ser o grande financiador. Pelos vistos não é, e por aquilo que nós lemos até, as câmaras acabam por suportar mais do que o próprio Governo, não é? Uma vez que a Câmara suporta os 50% e mais o seguro, por aquilo que lemos, portanto, acaba e eventualmente, no caso de criar o regulamento, lá está o regulamento... mais um incentivo da Câmara, mas, pronto, acho que efetivamente é verdade. Agora, eu só fazer aqui uma notazita relativamente ao que o João Carlos acabou de dizer relativamente. É uma situação que muita gente não se aperceberá, ou pouca gente se aperceberá. Quando o João Carlos falou no aumento do salário mínimo nacional, ninguém estará em desacordo. Todos estamos de acordo e eu acho que o ordenado mínimo nacional deve subir. Depois, como disse, é verdade, e eu estou a falar também porque estamos a falar dos bombeiros e tem aplicação aos bombeiros e tem aplicação a muita coisa no nosso Conselho. Estamos a falar no nosso Conselho e no país, evidentemente. Sim, nós vamos agora também deve notar um bocadinho esta mas nas IPSS todas, pronto, porque é puramente verdade aquilo que o João Carlos Almeida está aqui a dizer. E eu acho que o Governo devia olhar para isso com outros olhos, porque subir o ordenado mínimo nacional está perfeitamente bem. Depois, quanto é que isto custa às instituições? Porque não há contrapartidas para nada. Não há atualizações, como o João Carlos, os protocolos que existem não se lhe mexe no protocolo, ficamos na mesma. E depois, realmente, é tentar ali também ter que dar ali um impulso naqueles ordenados que estão muito próximos do ordenado mínimo nacional. E isto para as instituições, para os bombeiros. Estamos a falar a nível nacional dos bombeiros, agora neste caso. O João Carlos falou na Sertã, mas falando a nível nacional, realmente não tenho dúvida nenhuma que é uma dor de cabeça para quem está a gerir. Vai ser um problema, pronto, que depois tem que se cortar em algum lado, porque o dinheiro também, como eu disse há pouco, o dinheiro é o que é e não conseguimos duplicá-lo, não é? Nem reproduzi-lo, é um problema enorme. Isso é um dos grandes problemas também, para além de realmente aquilo que estamos aqui a dizer do Estado poder participar mais e aliviar um pouco a Câmara também. Se calhar a Câmara nessa perspectiva já poderia também dar mais algum apoio aos bombeiros em diversas áreas, em muita coisa que os bombeiros, o João Carlos falou lá na altura na ampliação do quartel, hoje ainda não falou aqui nisso, parece que também é uma necessidade e uma prioridade para os bombeiros, que no entanto estará condicionada porque os bombeiros provavelmente não terão dinheiro para avançar com uma obra daquelas, digo eu, estou aqui a falar um pouco de cor. Mas pronto, estamos a falar em necessidades, algumas necessidades mais urgentes para que realmente as corporações possam funcionar em pleno também. João Carlos. Para terminar, dizer que pronto, com estas coisas todas, e o Vítor também estava a acabar de dizer, sobe os salários, o combustível é o que nós sabemos, nós temos diariamente um acréscimo de 120, 150 euros de combustível a mais diários, portanto estamos a falar de coisa diária. Com estes aumentos todos, que para quem tem 40 ou 50 assalariados, no fundo são muitos milhares de euros. O que acontece como é que vamos acomodar isto? Se os protocolos estão iguais, se os apoios não crescem, vamos ter que cortar no investimento. Muitas vezes devíamos ter viaturas, um parque automóvel mais apto, estamos a gastar dinheiro em viaturas que se calhar já não deviam estar tanto no ativo. Portanto, no fundo temos que dar prioridades. Portanto, e isto é triste porque as necessidades, nós devemos ter o melhor equipamento
para o pessoal funcionar, para que dar o melhor apoio, e é o que tentamos fazer, mas a continuar assim e com o Estado, porque não olhar a estas situações. Claro que eu tenho tido muitas reuniões por causa na Liga e nas federações, na Federação dos Bombeiros. Agora vai haver até eleições em breve e temos que reunir, e para mandar para a Liga reunimos para ver as dificuldades, reunimos todos para poder participar das nossas necessidades e para que a Liga possa transmitir ao Governo as necessidades, porque os bombeiros, e para rematar, estão a ser muito maltratados. Não há um estatuto de bombeiro, não há uma carreira de bombeiro. E depois surgem, não tenho nada contra, porque todos os meios são bons, a Força Especial dos Bombeiros, os canarinhos e não sei quantos, que têm, à partida, logo um salário superior ao bombeiro. Então, como é que nós conseguimos captar pessoas e voluntários e bombeiros quando os outros ao lado, a fazer as mesmas coisas, são mais bem tratados? Portanto, nós temos que olhar para isto, saber se queremos bombeiros profissionais no país à semelhança de outros países. Ainda agora, nas férias, fiz amizade com um casal suíço, não dominando as línguas, mas pronto, na Suíça também se fala 3 línguas ou 4, alemão, francês e italiano, e lá nos entendemos, mas o homem, por acaso, era bombeiro na Suíça. Portanto, reparem, na Suíça nós recebemos de casais amigos, de pessoas amigas que conhecem os bombeiros, não só do Sertão, da região. De toda a região, sim. Que trazem equipamento novo por estrear da Suíça, que nós usamos aqui, porque lá se passou a data como se fosse uma comida, passou a validade. de validade de equipamento que muitas vezes ainda está dentro do plástico, mas passou a data de validade. Eles mandam aquilo, em vez de ir para fora, para o lixo, a pessoas que têm, digamos, o cuidado de recolher e trazer e oferecer às várias corporações dos bombeiros aqui da região. Não falo só da Sertã, mas... Na minha vida profissional já me cruzei com esse casal em várias corporações. E não é único, porque eu há tempos também fui à Pampilhosa da Serra, que houve outro casal que trouxe muito equipamento e que os bombeiros da Pampilhosa, o presidente, que agora já não é também, que era um brasileiro, disse, pronto, temos cá muito equipamento, venham também buscar capacetes e casacos e o equipamento próprio dos bombeiros, que no fundo é válido para nós. E portanto, só para sabermos a diferença de muitas vezes nós andamos aqui a lutar para ter o equipamento para uma EIP custa 10 ou 12 mil euros, não estamos a brincar. Cada par de botas para os bombeiros não é o preço do calçado que nós compramos. E, portanto, tudo isto custa muito dinheiro. E nós não podemos dar ao luxo de mandar as pessoas para o terreno sem equipamento apropriado. Não é como aquelas golas que se incendiavam. Não é disso que nós estamos a falar. Portanto, é este esforço e é isto que nós não podemos deixar de investir. O que é que deixamos de investir? Devíamos ter mais uma ambulância, deixamos de ter meios de ambulância, temos que recorrer a outras corporações mais distantes para dar apoio, que ninguém pode ficar sem apoio, na Sertã, se não houver uma ambulância na Sertã. Alta data tem que aparecer uma ambulância, lá está, trabalhamos em rede. E é isto que nós devemos lutar, é ter os meios suficientes, nunca são suficientes, mas pelo menos que não tenhamos pontos mortos sem ter um carro de apoio ou outro tipo de como agora ainda investimos num carro de desencarceramento novo, com outras capacidades. E nós sabemos, olha, no dia do aniversário houve um desencarceramento na ISA 8. Exatamente. Como é que isto funciona? Nos dias de festa, há as corporações vizinhas que nos vêm, e vice-versa, vêm ajudar, vêm ao serviço para os nossos elementos estarem descansados, estarem tranquilos, para não terem que correr a meio da festa e ter que ir assistir um acidente. Ou seja, têm os nossos carros, mas são elementos que vêm de Proença, de Oleiros, Sernás ou de Vila de Rei, pronto, que estão naquele dia de piquete, digamos assim. E, portanto, no fundo, é isto que às vezes o Governo devia de entender, e demora um bocadinho a entender a realidade e as necessidades
porque o interior, que se fala muito, tem as dificuldades de ter que recorrer 80 ou 100 km para uma emergência. Não é como estar em Lisboa ou, por exemplo, em Luz de Castelo Branco, que fazem com o mesmo carro vários serviços ao dia. Nós estamos limitados a fazer 2 ou 3 se correr bem, porque o tempo de distância a percorrer é muito maior. E isto devia ser tratado de forma diferente, de forma mais discriminação positiva. E muitas vezes as corporações são tratadas de igual forma, e tem a ver muitas vezes, e digo a fórmula que tem que ser mudada, que nós exigimos, a fórmula de financiamento não pode ter a ver diretamente com o número de população, tem mais diretamente com a área de intervenção. E enquanto isso não for feito, nós estamos sempre a ser discriminados negativamente em relação aos outros que têm muita gente, mas não têm área para da abrangência que nós temos. Muito bem. Apenas gostaria de fazer aqui uma ressalva. Não estivemos neste debate apenas a falar sobre a Corporação dos Bombeiros Voluntários da Sertã, mas pelo facto de termos aqui o Presidente da Direção vem-nos ajudar a enriquecer e também acredito que a esclarecer algumas das nossas dúvidas, mas acredito que aquilo que ele disse, acredito piamente que a maior parte ou a totalidade dos presidentes das direções das corporações desta região ou até eventualmente do país se podem rever naquilo que ele aqui disse. E avançamos para o próximo tema que é proposto pela Cátia Pinto e que tem a ver a Sertã como um ponto estratégico. Eu trouxe, se calhar vou parecer repetitiva porque falo sempre quase no mesmo, mas de facto eu trouxe este tema porque é importante nós falarmos sobre isto. Se nós formos a ver, o Concelho da Sertã tem uma localização estratégica. Está no centro de Portugal, quase ao lado do Centro Geodésico de Portugal, que é em Vila de Rei. Está a 2 horas do Porto e Lisboa, a 1 hora, se calhar menos, de Coimbra e Castelo Branco, depende da velocidade em que nós formos, e está sensivelmente perto de Tomar. Sensivelmente perto, porque pronto, temos a Nacional 238 e pode haver sempre algum percalço, portanto nunca estamos assim tão perto. E estamos a 4 horas de Madrid, o que é muitíssimo perto. Também temos o acesso à A23, o acesso ao IC19, ao IC19, peço desculpa, ao IC8, já estou com a cabeça em Lisboa, e que por sua vez também dá o acesso à A13 e à A1. Depois outro ponto estratégico que nós temos no Concelho da Sertã é que este concelho é constituído por 3 vilas e temos 2 zonas industriais, uma na Sertã e uma em Cernache. Que se nós aproveitássemos este facto de termos 2 zonas industriais, começássemos a investir mais, acabaríamos por trazer empresas, fixar empresas no nosso concelho e isso trazia mais emprego qualificado, porque é o que nos falta muito na Sertã, é o trabalho qualificado. Muitos dos jovens que nós aqui temos hoje no nosso concelho vão para as grandes faculdades, vão para as grandes cidades, para as faculdades, para os politécnicos e por aí fora, acabam por estudar fora e acabam por ficar nessas cidades, muitas delas, por exemplo, Coimbra, Lisboa, Leiria, também Castelo Branco. Também temos muita gente que opta por ir para Castelo Branco porque fica mais perto e é mais acessível, não é? Com o aumento do custo de vida, acabamos por ter que ir para sítios que sejam mais acessíveis, e tudo isto acaba por fazer com que nós comecemos a perder pessoas, porque ou ficam onde estudam ou arranjam trabalho nas grandes capitais, na grande capital e no Porto e por aí fora, ou então imigram para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Outro ponto que nós também temos é a qualidade de vida na região, principalmente do Concelho da Sertã, porque não temos o problema do trânsito infernal que acontece nas grandes cidades, não temos o problema da insegurança, da criminalidade, e conseguimos respirar ar puro, que é o que faz falta nas cidades, e tudo isso é muito positivo.
Depois falamos muito na criação, e eu também estava a dizer, em virem empresas para o Conselho da Sertã, e o Presidente da Câmara também fala muito em abrir espaços de coworking. Isto é tudo muito bonito, mas se nós não tivermos rede e internet nestes sítios, como é que nós vamos garantir espaços de coworking e vamos garantir a fixação de empresas no Conselho e por aí fora? Faz falta este tipo de coisas que podem parecer pequenas, mas se forem feitas trará uma mais-valia para as empresas e mesmo para as pessoas que cá vivem, porque é muito chato nós irmos no meio da estrada, estamos a fazer uma ligação e a chamada ir abaixo porque não temos rede num sítio em que supostamente não fica, por exemplo, em nenhum sítio afastado das vilas, fica mesmo no centro das vilas. Há momentos em que nós não temos rede. Isso é uma situação complicada. Depois, aquilo que também e pode-se ver no nosso Conselho é também, nós trazemos, por um lado trazemos as pessoas, fixamos as pessoas, arranjamos emprego qualificado, mas depois também não conseguimos responder ao facto de não haver acesso às escolas, vagas nas escolas. Sabemos que é um problema a nível nacional e aqui o Governo tem que apostar nisto e que tem que trabalhar nisto, também a nível de saúde. E há falta de imóveis, que nós neste momento estamos a sofrer uma crise enorme de habitação. Portanto, estes pequenos problemas têm que começar a ser resolvidos. Agora vamos a eleições, esperemos que quem ganha possa vir a solucionar estes problemas, que não são assim tão pequenos, porque são gigantes, mas veremos. Depois, como estava a falar no início, o acesso às estradas, nós temos aqui, de certa forma, muitos acessos, mas depois não temos os devidos acessos, porque se formos falar na Nacional 238, é uma estrada sempre em perigo iminente e que acaba por nos dificultar o acesso, por exemplo, a Tomar ou a Ferreira do Zezer, porque há muita gente daqui que trabalha em Ferreira do Zezer e vice-versa, e mesmo o facto das empresas andarem sempre a fazer o percurso acaba por dificultar um bocadinho. Depois temos o IC8, que todos nós já sabemos que não corresponde à realidade do atual, é uma estrada completamente desatualizada, dizendo assim. Portanto, não cabe só à Câmara, porque isto é impossível, não é? Mas também ao Governo Central e trabalhar nisto, porque falamos muitas vezes, o interior, mas o interior é sempre esquecido. E é isso que eu, enquanto jovem, sinto muito, que o interior é sempre esquecido. Se nós queremos trabalho, se queremos oportunidades nas nossas áreas, se calhar também depende das áreas em que nós estudamos, obviamente, mas se queremos trabalho em certas e determinadas áreas, temos que sair da Sertã e temos que ir para outros sítios e temos que nos afastar. Isto acaba por ser um bocado complicado, porque eu conheço muitos jovens e principalmente eu, neste momento, encontro-me em Lisboa e estou sempre à espera de uma oportunidade aqui para voltar, porque estou cansada do caos de Lisboa e estou lá há relativamente pouco tempo. Portanto, será Sertão um ponto estratégico ou não? Na minha perspectiva é um ponto estratégico e é um conselho muito estratégico, porque a nível de conselhos à volta podemos reparar que a Sertã é sempre aquele conselho, apesar de, por exemplo, Oleiros oferecer imensas vantagens, e Vila de Rei também, e outros conselhos, a maior parte das pessoas prefere estar na Sertã, porque acaba por ser um centro que tem tudo. Quer queiramos, quer não, acaba por ter tudo. Por exemplo, eu vejo imensas vezes notícias da Rádio Condestável e não só, a dizer que Oleiros, eu até trazia aqui, o município de Oleiros formalizou mais uma série de apoios financeiros no âmbito da medida do apoio ao empreendedorismo. Vila Velha de Rodão conseguiu fechar negócio com mais uma empresa. E a Sertã está sempre parada a nível de fixação de empresas. E é isto que tem que mudar. Muito bem, então, Vítor Cavalheiro, somos estratégicos, mas se calhar nem tanto, ou pelo menos estamos a perder alguma dessa centralidade. Eu confesso que fiquei extremamente baralhado com a intervenção da Cátia, porque a Cátia diz que é um conselho estratégico e depois denegriu praticamente o Conselho da Sertã. Eu pensava que a Cátia ia falar em aspectos positivos, mas dizer que temos que sair do Conselho, que é um interior esquecido, a estrada do IC8, a falta de rede, então não somos um Conselho estratégico.
Somos um conselho estratégico, pela mas intervenção com falta de aposta. Não, pela intervenção. Mas então somos um conselho estratégico em quê? Já agora também, para eu perceber, ou então não estou a perceber qual é o... Mas não somos um ponto estratégico. A Cátia disse aqui uma coisa que é verdade. Nós estamos no centro de Portugal. O centro geodésico é ali no nosso concelhozinho, aqui muito próximo. Temos aqui realmente algumas coisas que são atrativas para o interior e para o nosso concelho. Agora, também não sei bem qual era o sentido de dizer que nós somos um conselho estratégico. Não sei se é estratégico no país, se é estratégico na região. Efetivamente, nós já fomos aqui um conselho, antigamente dizia-se, olha, a Sertã é a capital da zona do Pinhal, o que realmente revelava que nós éramos um conselho atrativo, um polo aqui, com os nossos conselhos, com os conselhos aqui à volta todos. Portanto, a Cátia disse algumas coisas com as quais eu concordo. Realmente temos aqui uma vila que é o Conselho, a Vila da Sertã, e uma Vila de Tornasco que supera muitos conselhos, a grande parte dos conselhos aqui à volta, e a Vila de Pedragão, que é uma vila com pouca população, mas pronto, eu até achei curioso, vi hoje uma notícia também, agora, porque estamos a falar em estratégia e em conselhos, e aqui à volta, o Conselho de Vila de Rei aprovou um orçamento com 13 milhões de euros. E eu depois me olhar para aquilo, 13 milhões de euros para um Conselho, não estou contra, é mesmo assim. E depois vemos aqui Sernás, calhar que tem mais população do que o Conselho de Vila de Rei, e depois que tem praticamente a mesma área. Sernás teve um azar muito grande nunca ter sido Conselho, e agora já vejo, realmente é verdade. O Conselho aqui é quase o orçamento do município, mas pronto, isto é desviar-me um pouco do assunto. Eu acho que nós podemos ter realmente um conselho estratégico mais a nível regional, mais a nível aqui da nossa região, e somos relativamente a Proença, Oleiros, Vila de Rei, mesmo aqui os outros com mais tendência para o litoral, o caso de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, não travessa. Já tivemos vontade de que realmente conseguíssemos aglutinar estes concelhos todos aqui à volta. Na área da saúde já foi pensado um grande polo de saúde ali na Sertã, que acabou por não se concretizar. Temos realmente uma coisa também que é muito atrativa e que estamos aqui no meio e pode ser realmente estratégico, que é, o João Carlos tem defendido muito, e eu acho que é realmente isso, a Estrada Nacional número 2. Temos realmente também alguma estratégia central a nível da floresta. Somos uma zona de floresta com os concelhos também aqui à volta. Depois, noutras áreas temos que nos afirmar ainda. Por exemplo, a Cátia falou, e bem, também na parte das zonas industriais, se calhar não somos tão atrativos quanto isso. Pronto, podíamos estar aqui numa zona estratégica, estamos aqui no centro, e se calhar com vias de comunicação, como já foi dito também, boas e acessíveis. Mas pronto, falta também se calhar algum trabalho e alguma afirmação, e às vezes fala-se muito a nível dos municípios. Não estou a falar deste porque também o anterior foi exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, nunca se conseguiu que as zonas industriais fossem um grande polo dinamizador e desenvolvimento. Tem lá empresas, isso, mas eu acho que poderíamos ter muito mais se realmente fosse essa a política. Pronto. E também se calhar já fomos até mais centrais do que noutra. Eu estou-me aqui a lembrar até já na Justiça a Sertã já foi uma zona central onde tudo à volta confluía para a Sertã. Neste momento já não é, mas como disse a Cátia, eu acho que a Sertã tem todas as condições para ser um polo dinamizador aqui na zona, para ser uma zona com alguma estratégia a vários níveis. Depois temos que colmatar algumas coisas que existem aqui no nosso concelho e que existem também nos concelhos vizinhos, que é realmente muitas vezes essa falta, as comunicações não são as ideais e também não permitem que muita gente acabe por não se fixar. Esses espaços coworking vão ter, não sei se têm, mas poderão eventualmente até ter dificuldades também, porque nós sabemos que a nível portanto, das comunicações não temos muitas falhas, não é? E isso hoje é imprescindível. Mas de qualquer modo, eu acho que o nosso concelho, apesar de tudo aqui à volta, temos que considerar que é um concelho que está bem implementado e que realmente tem alguma relevância, sem menosprezar os outros, claro, mas que tem alguma relevância relativamente aqui aos nossos concelhos vizinhos. João Carlos, somos de facto centrais ou já fomos no passado e estamos agora a perdê-la? Olha, respondendo ao título do tema da Cátia,
Conselho da Sertã, um ponto estratégico, a afirmação é positiva, obviamente, não quero fazer a mesma intervenção que a Cátia aqui, que de facto deixou aí o Vítor Cavalheiro confuso, porque se calhar passou mais tempo a dizer os defeitos, nós temos aqui algumas falhas, de facto, mas estratégico e diria, não nacional, mas para a região é estratégico, não tenho dúvidas disso, porque é uma centralidade de desenvolvimento que, se nós, aliás, temos que continuar, independentemente do Executivo, aproveitar o potencial, aliás, eu também critiquei, foi feito um plano estratégico para a Sertã, feito pela Universidade de Aveiro, que eu critiquei. Nós não precisamos de planos estratégicos exteriores para saber quais são os nossos potenciais, que é a floresta, é a água, é o turismo, e nós temos estratégias. Aliás, foi dito pelo Vítor Cavalheiro, Nacional 2, foi melhorar o nosso ponto estratégico da Zona Centro. E isto, a Sertã ficou mais visível a nível nacional. E depois há a questão da vantagem, ou desvantagem às vezes, mas neste caso a vantagem da Nacional 2, estarmos no centro geodésico de Portugal, que é a Vila de Rei, mas nós estamos todos aqui, somos considerados centro de Portugal. E depois soubemos aproveitar a questão do empresarial. Os empresários souberam aproveitar o potencial da Nacional 2. Aumentámos a nossa capacidade de receber pessoas, de manter pessoas no nosso concelho. Isso foi visível muito graças também à Nacional 2. Os investimentos de casas, de prédios à beira da Nacional, ganharam um potencial que começam a ser aproveitados para a paragem das pessoas que fazem a Nacional. E, portanto, de facto, a marca Sertã valorizou, que eu costumo dizer na brincadeira, e nós, quando andamos nas reuniões, quem não conhece a Sertã não conhece o mundo, aos nossos amigos, aos nossos colegas de serviço, digamos aí, por esses concelhos fora. O potencial turístico, económico e gastronómico que nós temos tem que ser aproveitado, juntamente com a Nacional 2, e, portanto, como eu dito bem, Sertã é a princesa da beira. E, portanto, o potencial está cá. Quantos concelhos se podem dar a luxo de poder ter o investimento de grandes superfícies que nós temos aqui, de uma clínica de hemodiálise que não facilita só as pessoas do concelho, mas dos concelhos vizinhos que, em vez de irem para outras zonas, estão aqui mesmo praticamente à porta. Isto não é possível noutros concelhos. Há concelhos vizinhos que eu diria que, não sei se é pelo poder político, se é pela própria localização, mas concelhos nossos vizinhos aqui, eu tenho casa em algum deles, em que não se passa nada, de ano para ano, não se passa nada. Isto, de facto, nós temos que valorizar e dar valor àquilo que nós temos. Agora, de facto, também temos que, os vários executivos, saber potenciar essa nossa mais-valia. Porque, no fundo, o que foi aqui dito, há alguns exemplos de bons processos, bons projetos noutros concelhos, em que nós temos que replicar aqui, ou não só andar atrás deles, nós temos que andar à frente nos projetos inovadores. E muitas vezes é o contrário. Os concelhos mais pequenos têm que se desmultiplicar em ideias para poder andar mais alguma coisa. E nós temos o potencial normal que temos que aproveitar. E vou-vos dar um exemplo. Eu, na sexta-feira, fui tratar de um assunto da Câmara Municipal de Ancião e, portanto, olhei para as lojas, olhei para o público que circula por ali e, por exemplo, uma loja que me chamou a atenção, da Opticália. 2 pessoas dentro da loja, 0 clientes. Isto durante muito tempo que eu estive por ali a assistir. Portanto, abrir uma loja na Sertã não é o mesmo que abrir uma loja noutro concelho. O investidor sabe o que é que procura, não, tem que sobreviver. E não é possível, muitas vezes, investir em determinados concelhos onde não há gente a passar. Eu vou-vos dar um exemplo dentro do nosso próprio concelho. Temos 3 vilas. Nós tínhamos farmácia em todas as vilas. Há uma vila que deixou de ter farmácia. Pedrógão Pequeno. Porquê? O empresário, se calhar, ou fechava ou mudava de localização. Veio para a Sertã e provavelmente está a ter muito sucesso.
Eu sei que está a ter sucesso, porque eu próprio, inclusive, até por uma questão até de comodidade, às vezes até vou lá, por causa da localização. Não ia a Pedrógão Pequeno, obviamente. Tinha que comprar na Sertã. E o que é que acontece? O pessoal de Pedrógão Pequeno vem à Sertã. Não tem outro remédio, não é? Mas isto é um exemplo que se passa. Outro exemplo. Os lotes da Sertã custam 10 euros. Custavam, porque agora o regulamento foi suspenso. Vamos ver o que é que este Executivo vai trazer de novo. Custavam 10 euros, mas depois a Câmara, com o seu regulamento, dava apoio ao empresário que queria investir. Esse regulamento foi suspenso, mas eu nunca vi nenhum empresário a não querer gastar os 10 euros por metro e ir para outro concelho vizinho onde o lote é zero custo metro quadrado. Porquê? Porque o sucesso, instalando-se na Sertã, mesmo com custos mais elevados na implantação da sua indústria ou do seu comércio, tem uma garantia de sucesso muito superior. E, portanto, é este potencial e é esta estratégia que nós, e que eu diria que sim, temos, mas temos que aproveitar. Portanto, para rematar a ideia e o tema da Cátia, de facto, eu assino por baixo, somos um ponto estratégico, temos que o potenciar. Cátia, há ainda algum trabalho a fazer para finalizar? Sim, ainda há algum trabalho, para não dizer muito, mas ainda de facto há algum trabalho e passa tanto pelo turismo como pelo incentivo e pela fixação de empresas, porque as pessoas de facto, se houver emprego, as pessoas vêm. Portanto, sem dúvida que faz falta. Eu normalmente digo muitas vezes às pessoas, quando vêm cá aos fins de semana, digo muitas vezes que em Lisboa eles têm tudo e não têm nada. Nós aqui temos tudo e não sabemos aquilo que temos. E é essencialmente isto. Nós aqui temos a tranquilidade, a paz. Acabamos por ter tudo e não sabemos. Se, obviamente, crescesse um bocadinho mais e conseguíssemos fixar mais empresas para haver mais dinamização e mais emprego, para podermos mexer ainda mais o Conselho, acho que faria todo o sentido. Eu só queria rematar, porque a Cátia estava a dizer, havendo emprego, temos condições. Há coisas que não dependem do Conselho, mas o Conselho tem que chamar a atenção, já falámos aqui muitas vezes, e a Cátia também já referiu, a questão da cobertura de rede. Nós podemos trabalhar à distância, e há já muita gente que trabalha à distância na Sertã para o país e da Sertã para o mundo. E quem diz da Sertã diz outros concelhos vizinhos. E eu já conheço casais estrangeiros que se implantaram em Portugal ou na Zona Santa e trabalham a partir daqui. Agora, não é possível andarmos constantemente em conversas ao telefone e interrompidas diariamente, a toda a hora, mas pior que isso, estarmos numa casa que muitas vezes adquirimos para ser o nosso escritório, como no caso dos estrangeiros, e depois não conseguir trabalhar a partir de lá porque não tem rede. E isto é que não pode acontecer. Portanto, isto não depende do Conselho, depende, de facto, do Poder Central. Mas é isso que nós temos que lutar e vamos ver se o 5G e essas coisas vão melhorar a questão, porque, de facto, hoje em dia, tudo depende da rede, digamos assim, da cobertura, para se poder trabalhar em qualquer ponto, aliás, daquilo que se até pretende investir no Conselho da Sertã, que é aquilo do working, não é? É o coworking. O coworking, num ponto estratégico, mas o coworking tem que funcionar a nível de situações pontuais de toda a região. E se isso acontecer, verificamos que todas essas zonas e casas hoje abandonadas vão ganhar outra vida, como outras aldeias que já foram completamente abandonadas e que hoje têm uma vida nova e uma estrutura e uma utilidade completamente diferente daquela que tinha antigamente. Muito bem. Então, para fechar, Cátia, notas positivas e também notas negativas. Para começar com notas positivas, tenho Sertã Natação, a equipa sertaginense conquistou 3 recordes de clube. Serenastos do Bom Jardim, alunos pensam com as mãos em espaço criativo.
Também a Agência para a Competitividade e Inovação divulgou as listas de empresas PME, Excelência e Líder, onde o Conselho da Sertã conta com várias empresas, diversos setores, aproveitando também para dar os parabéns a cada uma delas. Sertã, tema da violência doméstica, agarrou plateia à cadeira, é uma boa iniciativa e que deve ser valorizada e cada vez mais posta em prática. Como pontos negativos, tenho um que não é propriamente do nosso concelho, mas que é de um concelho vizinho, que é a estrada que liga a zona industrial de Prensa Nova à vila. Passeio nunca foi feito e o próprio asfalto está com várias marcas de desgaste. Também tenho a falta do direito de estatuto de oposição por parte do nosso município no orçamento. Também tem a situação dos depósitos dos depósitos aqui na zona industrial em Sernasto do Bom Jardim, que é algo que tem que ser resolvido de imediato. Não podemos ter uma zona industrial sempre com lixo atolhado lá. E também tem a degradação dos passeios. Pessoas com mobilidade reduzida têm que andar pela estrada, o que não é propriamente agradável e seguro. Certíssimo. Estão dadas as notas positivas e as notas negativas. Agora, Vítor Cavalheiro. Então, tenho uma nota negativa. A água destrói passagem sobre açude na praia fluvial. É negativo. Aliás, foi reconhecido. O Presidente Carlos Miranda concordou e disse até que aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido. E, efetivamente, não deveria ter acontecido. Acho que é negativo. Portanto, há algum desleixo. Depois, como positivo, Manual da Democracia, reeditado pelo município do Padre Manuel Antunes, Repensar Portugal. Não há dúvida que estamos a falar de uma pessoa que foi trazida pela Sertã, ou não foi trazida pela Sertã, foi levada ao conhecimento e foi impulsionado na altura pelo Dr. José Paulo Barata Farinha. Este livro, Repensar Portugal, provavelmente já todos nós temos lido, é um livro que está mesmo atualizado. Aliás, como é dito aqui, impressiona na escrita por Manuel Antunes a sua atualidade. Estamos a ler aquilo e parece que estamos a ler o dia de hoje. É realmente espetacular. E não deixa de ser realmente um momento alto e bem aproveitado pela Câmara Municipal, que portanto pensa também para já reeditar o livro e segundo distribuí-lo pelas várias câmaras. Já foi entregue também ao Papa. Realmente Depois a demolição, portanto o livro também, estamos a falar em livros, o livro da Joana Lopes, ela já nos habituou também a escrever alguns livros. Demolição, preserva memórias familiares, acho que é interessante também. Portanto, estamos a falar de uma escritora da terra com algum dinamismo e, portanto, acho que é importante também destacá-la. E depois um coincidente com a Cátia, que é o IAPMEI distingue empresas, são na Sertã. Isto revela realmente alguma vitalidade do Conselho, não é? Um Conselho onde realmente vale a pena investir, porque estamos aqui a falar de 5 empresas PME Excelência e de 23 PME Líder, o que realmente é significativo. Portanto, aqui já concordo um pouco com a Cátia, que realmente o Conselho da Sertã é realmente um conselho atrativo e um ponto estratégico, realmente. Depois, para finalizar, os bombeiros da Sertã comemoraram 107 anos. Uma notazita aqui, parabéns aos bombeiros e ao seu presidente, ao João Carlos Almeida, que por acaso nosso colega comentador. Tive o privilégio de participar na cerimónia. Foi uma cerimónia bonita, bem organizada e que revela realmente o excelente trabalho e dinamismo desenvolvido pelos bombeiros da Sertã. Vê-se que há realmente ali uma grande vitalidade, um corpo de bombeiros bem composto e dinâmico. Relevo também, portanto, a juventude, muitos jovens que felizmente ainda abraçam esta causa nobre dos bombeiros voluntários da Sertã e do país, neste caso, mas estamos a falar dos da Sertã. Depois parabéns ao João Carlos Almeida, que no aniversário anterior prometeu restaurar aquela relíquia, o réu, e não só conseguiu cumprir a promessa, como fê-lo de uma maneira excelente. Acho que estava espetacular o carro, não tenho nenhuma dúvida. Fiquei surpreendidíssimo, já o vi-o noutros tempos. Agora realmente foi uma enorme surpresa, minha e de todos, mas uma surpresa pela positiva. Pronto, e mais não digo. Parabéns ao Sr. Presidente e parabéns aos bombeiros voluntários da Sertã. Muito bem.
lhe dar os parabéns. Sim. Aliás, eles fazem anos na mesma altura. No verão, mas depois a questão é que quando formaram as corporações esqueceram. Na altura, se calhar, não havia tanto risco de incêndio como agora. Não foram assinalados, porque lá está, tal como os bombeiros. O dia de aniversário são quase coincidentes. 26 de agosto, acertaram. E julgo que os de Sernach é 24 é no dia 24. Sei que anda por ali à volta. Mas pronto. Então, nota positiva. Tenho que começar por o agradecimento ao Vítor Cavalheiro pelo reconhecimento. De facto, muitas vezes isto tem muito trabalho e não é visível, mas de facto no fundo, muito gratificante saber que, no fundo, o trabalho que temos feito ao longo dos anos é reconhecido. E, portanto, também a este respeito, já que vou fazer isto uma nota, no dia do aniversário 26 de agosto, conforme decidindo não fazer a festa de aniversário, partimos sempre, compramos um bolo e fazemos sempre uma abertura de umas garrafas de espumante que, infelizmente, nem isso conseguimos fazer. Exatamente, porque antes de partir o bolo, tivemos que sair todos a rebate por causa do incêndio de Pedrógão Pequeno e que depois deu para ali umas centenas de pessoas de serviço e no fundo, logística que no fundo, tem que ser feita. Portanto, os meus agradecimentos pelo reconhecimento, de facto, desse trabalho. Depois, tem aqui uma nota negativa pelo ponto porque os nossos deputados da Nação, fazendo as suas intervenções em defesa da nossa região, e tive pela notícia da Conselho a oportunidade de ver que o deputado José Pedro Ferreira mais uma vez voltou à questão da 238 questionando o Ministro das Infraestruturas. Foi respondido não por ele, mas pelo Secretário de Estado. Secretário de Estado, que o Frederico Francisco, que a 238, até ao final deste ano, ficará concluído o projeto de execução entre Dornes e Sernach do Bom Jardim. Não sei se vai ser, uma vez que aconteceu o que aconteceu, mas também, sendo positivo uma parte, é negativo, porque no fundo estão a olhar para a 238 não como um todo, mas como uma parte que não é o suficiente para resolver o nosso problema de ligação ao outro lado. E, portanto, a nota negativa. Também a oportunidade, da mesma forma, de ver interpelado o Ministro da Saúde pela nossa deputada e, no fundo, sobre a problemática que tem acontecido na Sertã e, pela primeira vez, o fecho do serviço de atendimento permanente. A nota negativa, neste caso, é porque o Ministro tomou nota do exposto, mas não garantiu resolver o problema. Portanto, é mais do mesmo, fala-se das situações, mas o Poder Central não assume coisa nenhuma e vamos andando de ano para ano com as mesmas dificuldades sempre e que com tendência a agravar-se, como nós estamos a verificar de dia para dia. Para terminar, tive a oportunidade de assistir ao tema da violência doméstica que se organizou na Casa da Cultura e, de facto, foi agradável ver a senhora a fazer uma apresentação diferente, uma forma diferente de apresentar o tema que é sensível. E muitas vezes nós darmos conta que as pessoas em si, e principalmente os jovens que também estavam presentes, que a violência doméstica não é agressão física só, que há muito tipo de violência e que muitas vezes as pessoas exercem violência sem saber que estão a exercer violência. E que esta é a sensibilidade que eu acho que tirei dali e que os exemplos e da forma como foi apresentada foi muito positivo e acho que estes eventos deviam ser mais divulgados e deviam ter mais aderência para que as pessoas tenham consciência muitas vezes do que é que se passa na vida real.
Muito bem, apenas fica aqui uma nota. Os Bombeiros Voluntários de Sernares do Bom Jardim foram, de facto, fundados no dia 24 de agosto. Os da Sertã foi no dia 22 de agosto, dia do aniversário. Dia 26 de agosto. Aliás, exatamente, 26 de agosto. 24, portanto, uma diferença de dois dias. E mais uns anos, porque, pronto, exatamente, mas de todas as maneiras é sempre uma altura crítica para fazer. É uma altura crítica para se comemorar o aniversário. Muito bem, então, e assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. Lembro que o programa repete na próxima quarta-feira, depois das 21 horas, e fica também disponível em podcast na nossa página da rádio, e também fica disponível em vídeo no canal do YouTube em Contestável TV. Para todos, continuação de uma boa tarde.